uma operação lá em Itaquera, Vasco e Santos também, no sábado, Flamengo e Bahia, na Série C também com pênalti imaginário contra o Remo. Então, assim, comissão de arbitragem aí, capitaneada, como o Soler disse, pelo Wilson Luiz Seneme, realmente vem com ênfase fazendo, com perdão da expressão, a audiência maravilhosa que nos acompanha, fazendo merda sem parar. A gente na transmissão no sábado, Lele e Soler, a gente estava lá batendo papo e eu chamei a atenção do Costa em alguns momentos para a movimentação do Sávio. Como ele era lento, se colocava mal, e também o maravilhoso assistente que não fazia movimentação, aquela movimentação do estilo caranguejo com lance de frente. Ele corria viradinho de lado e enxergando o lance de esgueio, como se diz em alguns locais do Brasil, para delírio de Marcos Costa. Então, assim, uma arbitragem, eu não sei dizer, e você como grande fã, Leandro Boldaquian, da família Sampaio, qual é a melhor família da arbitragem? Se é a família Oliveira ou se é a família Sampaio? Eu fico um pouco em dúvidas. O Soler, que fala bem de arbitragem, acho que também tem um voto aí bem qualificado, né? Para falar de irmãos horríveis. E eu posso dizer que foi por isso, Lelê. Eu vou sair então. Beleza, vai só os dois. Não. Eu não. Não, beleza. Você pode falar vai também. Eu só Sampaio, para mim, só o César. Não, vai. Isso, bem lembrado. Aí foi embora o Marcos Costa, mas daqui a pouco ele volta. Então, assim, Lelê, a gente... você falou, né, do Bandeira que corre errado. O nome da figura é o Daniel Henrique da Silva Andrade, do Distrito Federal. Quantos jogos ele apitou de Série A do Brasileiro esse ano? Pela tua cara, nenhum, né? Foi a estreia dele. Pode voltar para a Série C. Ele bandeirou um jogo de Série B, um glorioso União e Real Noroeste e um jogo de Copa do Brasil entre Bahia e Volta Redonda. Olha que beleza. Isso. Ele apitou um jogo, bandeirou um jogo de Série A. Foi o nosso e fez cagada. Parabéns aos envolvidos. Cara, bandeira do Distrito Federal. Qual que é a tradição que o Distrito Federal tem em futebol, cara? Zero. E para explicar vai colocar um cara desse em jogo grande. E para explicar para o pessoal em relação à técnica de arbitragem, que é o que você espera quando alguém está fazendo o jogo de Brasileirão, o Bandeira, quando ele tem o lance do lado dele ali, está se desenvolvendo o ataque, o que ele tem que fazer? Ele tem que virar para frente e se movimentar lateralmente, perninha assim, caranguejinho, para que ele veja o lance de frente. Ele tenha toda a visão do árbitro, que deve estar à esquerda da bola, coisa que o Sávio também não faz, olhando ali e auxiliando o árbitro. Ele, quando ele se movimenta lateralmente de maneira preguiçosa, correndo com a bandeira do lado, ele deixa de ter uma visão e passa a enxergar ali de lado. Ele cria uma situação difícil para enxergar. Então, ele poderia ter auxiliado no momento em que o Hendrick ganha a bola do goleiro e o goleiro Cleiton chama gol, bate a mão na bola, empurrando o Hendrick. Ali ele poderia ter chamado, ele poderia, com técnica de arbitragem, ter auxiliado, embora eu não sei se ele quisesse ser auxiliado, o maravilhoso Sávio. Que, se vocês verem o lance novamente, não sei se a gente tem o lance, pegar o Felipe aí na surpresa, se ele tiver, depois ele coloca para nós, dá um frame aí, faz um print, coloca, que está muito atrás no lance. E tem uma outra técnica, Costa, do árbitro, que é o seguinte, o meio-campo é uma região de passagem do árbitro. Ali você passa sempre correndo, porque quando você avança 15, 20 metros, você já está próximo do campo de ataque. O Sávio estava apitando preguiçoso, correndo sem vontade, deixando o ataque acontecer para correr depois. E é um cara que é FIFA. Então, gente... Isso aqui, Marcão, pois isso não. Aqui foi até levantado pelo nosso chat, quer ver? Eu pus até o óculos aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Foi do Marcianese, ó. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas tanto os irmãos Pereira Sampaio quanto a Edna nunca começam a correr no começo das jogadas. Eles se seguram para seguir o lance até onde podem. Aliás, isso aí pode ser até uma liçãozinha de casa para você, Marcão. Seria legal a gente começar a pegar isso que você falou, isso que o Marcianese também acabou de falar, a gente pegar alguns lances e trazer um conteúdo exclusivo disso. E aí, com você trazendo
essa parte técnica, que eu confesso que eu desconhecia essa que você falou do meio-campo ser passagem. Quer dizer, então, que o árbitro, um bom árbitro, ele não se posiciona no meio de campo, ele sempre avança um pouquinho para já estar mais próximo do ataque, é isso. O conhecimento tático do jogo é muito importante para o árbitro. Então, a partir do momento que a jogada começa a se desenvolver, nada que importa vai acontecer no meio campo. Então, ele avança ali 15 metros, você imagina o seguinte, vamos falar em medidas do campo. Um campo vai ter 110 metros de comprimento. Ou seja, 55 para cada lado. A grande área tem... Segundo o Luxemburgo, aumentou, né, Marcão? Deu uma aumentada. Eu não sei aonde que ele viu isso, mas tudo bem. Tudo bem. Fim de carreira, hein, velho? A grande que área, vergonha, mano. A grande área, ela tem 16 metros. Se ela tem 16 metros, o campo 55, sobraram quanto? 39 para a galera aí de humanas. Nesses 39 metros, nesses 39 metros, se ele avança 15, ele já está muito perto para a região que realmente acontece alguma coisa. E ele fica à esquerda da bola, pois o Bandeira toma conta daquela parte dele ali da grande área e o árbitro aprofunda do outro lado. Cara, acabou aí. Isso é posicionamento, isso é o que você espera minimamente de conhecimento de um cara que é FIFA. Gente, nós estamos falando de um cara que está entre os 10 melhores árbitros do Brasil. Meu Deus. Toda essa história de estrutura que o Soler falou, o árbitro não tem plano de saúde, não tem. O árbitro não tem certeza de que vai apitar, não tem. Só que esse cara que estava apitando no sábado, ele apita pelo menos 4 jogos por mês. 4 jogos a 4 pau. Esse cara ganha 16 pau por mês. Esse cara consegue ter um plano de saúde, Soler? Ele pode ter. Agora vamos brigar com o cara que apita o campeonato ali, a 4ª divisão de São Paulo, que o cara ganha 700 conto para apitar um jogo e apita 15 jogos por ano? Esse cara você não tem como exigir que ele tenha um plano de saúde, mas o sábado você pode exigir. Você pode dizer pro cara assim, falar, amigão, é o seguinte, você vai chegar na FIFA... Desculpa, Marcão, isso aí eu vou contra, porque eu acho que você não pode exigir se você não dá. Aí volta no profissionalismo. Você tem que exigir que a CBF, que a Comissão de Arbitragem profissionalize esses caras e eles sim forneçam um plano de saúde para o árbitro. Você não pode exigir que o cara tenha porque ele ganha tanto. Não tem que exigir. Mas você pode criar uma estrutura, você pode dar uma verba para ele de plano de saúde que você reembolsa se ele paga. E aí eu falo, cara, você vai ter uma verba de profissionalização. E se ele falar, não, eu não quero ter plano de saúde? Aí você não pode ser FIFA, lindão. Tem 500 caras querendo chegar na FIFA. Mas aí você tem que... É isso que eu tô falando. Aí você tem que profissionalizar e obrigar ele a isso. O cara tem que querer. E obrigações. Hoje o perfil do árbitro de futebol é funcionário público e cara que trabalha para ele mesmo. Presta atenção, eu tô te falando uma outra coisa. É porque isso cai pro profissionalismo que eu tava falando. Não é porque você não pode chegar pro cara e falar assim, você tá ganhando 4 pau por jogo. Você tá fazendo 4 jogos. Você ganha 16 pau. Você é obrigado a ter um plano de saúde. Eu falo, não quero. Aí você fala tchau. Se é profissional, na assinatura do contrato, CLT ou CNPJ, uma das obrigações, ter plano de saúde. Ou usufruir da estrutura médica da entidade com avaliações físicas periódicas, de tanto em tanto tempo. Aí você pode obrigar. Se ele é só um prestador de serviço ali, você não pode obrigar que ele tenha um plano de saúde. Ele pode alegar, cara, eu não quero ter, eu não posso ter, 16 mil, mas eu... Entendeu? Se você tem um contrato, por isso que existem contratos, por isso que existe a profissionalização. Você tem um comum acordo entre as partes. Só um lado obrigar, sem a outra ter assinado nada, não pode. Aí é arbitrário do mesmo jeito, já está tudo errado de novo, você entende? Por isso que é preciso a porra da profissionalização, cara. Eu falo a porra porque isso é um discurso. Desde quando, cara? Desde que o futebol é futebol, meu.